Glória a Deus. Queridos, hoje, a palavra de hoje que nós vamos compartilhar é sobre o tema do nosso ano para todas as nossas igrejas, em todo o Brasil e também fora do Brasil. O tema do nosso ano, do ano de 2023 é alicerces inabaláveis. Diga comigo, alicerces inabaláveis. Amém? E o texto básico que eu quero usar está em Lucas, capítulo de número 6, se você quiser me acompanhar e puder. Lucas, capítulo de número 6, eu quero que você me acompanhe do versículo 46 até o 49. Que tanto esse texto de Lucas quanto o texto de Mateus são os textos que nos dão base para este tema, tá? Para o tema deste ano, que a nossa liderança, quem estava aqui no culto viu, né, o nosso líder, pastor Paulo Jeffrey, compartilhando essa palavra, e que é uma palavra muito desafiadora, muito preciosa mesmo para todos nós, ok? Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 48, me acompanhe. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Muito bem. Queridos, eu quero que você me dê aqui um pouco da sua atenção, para a gente compartilhar algumas coisas que nós consideramos muito importante a respeito deste assunto. Jesus aqui, ele está falando sobre algo essencial para a vida de todo cristão, né? Ele fala sobre o ouvir, ele fala sobre o praticar, mas na medida em que ele está falando isso, ele pega e ele faz uma comparação aqui, e a comparação que ele faz aqui, ele trabalha tanto a questão de alicerce, quanto ele trabalha a questão do edificar, porque se você for observar, a definição de edificar ou de edificando, você vai entender que está se tratando de algo que começa a acontecer a partir de o edificar, ok? Preste sua atenção à definição de edificar. São duas palavras no grego. A primeira é oikodomel ou oikodomos, que significa construir uma casa, erigir uma construção, edificar a partir da fundação. Então a fundação, o alicerce, a base, o fundamento, ele já existe. Então edificar significa construir a partir da fundação, reconstruir, reparar. A metáfora é fundar, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade. Então, ele fala de um crescimento que se dá a partir de um alicerce existente, ou é para ser assim, porque o texto nos mostra também de um homem que edificou a casa sobre a areia, sobre a terra. Então a terra era o que ele considerava o alicerce dele, enquanto que o outro considerava o alicerce era a rocha. Então eles já tinham algum tipo de base para começar a edificar a casa, ok? Só quero passar isso para você caminhar nesse entendimento comigo. Por que esse assunto ele é tão importante e ele é digno da nossa inteira aceitação? Por que isso aqui é muito importante? Eu quero ler um texto de Hebreus aqui, que ele é muito forte, esse texto aqui. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Hebreus 10, 26 e 27. Aquele cuja voz outrora abalou a terra,
agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. O escritor, queridos, ele nos fala de coisas que podem ser abaladas, e ele fala de coisas que não podem ser abaladas. Eu quero em outro momento estar, em uma outra mensagem, estar pregando baseado em todo o contexto aqui, desse texto aqui que nós lemos aqui de Hebreus. Mas eu quero extrair isso aqui, e eu quero que você caminhe comigo, para eu fazer uma aplicação para esta parábola que Jesus contou aqui, porque Jesus ele está falando de uma parábola muito importante. E quando nós pegamos isso aqui que Deus fala, é como se ele estivesse falando de algo que vai acontecer de cima para baixo, e que só vai permanecer aquilo que não pode ser abalado, mas aquilo que pode ser abalado vai ser abalado. Então, caminhe aqui nesse entendimento. Ele menciona aqui dois fundamentos sobre o qual a casa ou as casas foram construídas. Ele diz rocha e areia ou terra. Uma foi construída sobre a rocha, outra foi construída sobre a terra. E aqui, usando isso aqui como base, nós vemos aqui, nós podemos dizer, uma casa, ela podia ser abalada, como de fato o texto nos mostra que foi, mas mostra de uma outra casa, que não podia ser abalada, como de fato ela não foi abalada, ok? Uma casa que foi construída, ela foi abalada, outra casa que foi construída, ela não foi abalada, e a pergunta é, por quê? Nós entendemos que existem circunstâncias e situações na caminhada cristã que são como que verdadeiros terremotos que vêm para abalar o que pode ser abalado. Eu vou repetir. Existem circunstâncias e dificuldades na vida cristã, na caminhada cristã, que vêm contra a pessoa como se fossem verdadeiros terremotos para abalar somente aquilo que pode ser abalado. Porque aquilo que não pode ser abalado, não será abalado. Eu quero que você pegue esse entendimento comigo aqui, que isso é muito importante. A casa edificada sobre a areia, ela foi completamente abalada. Porque o alicerce dela já estava dizendo, olha, quando vir a tempestade, quando soprarem os ventos, vierem os rios, você não vai ficar de pé. Você entende? É como se já estava determinado, olha, quando as circunstâncias chegarem, quando a dificuldade chegar, você não vai ficar de pé, porque a sua estrutura já está dizendo qual vai ser o seu resultado, já está dizendo como é que vai ser daqui para frente. Então é algo que ele passa para a gente a ideia. Lembre-se, o que pode ser abalado vai ser abalado, o que não pode ser abalado não vai ser abalado. Eu estava pesquisando uma coisa que eu achei muito interessante com relação ao Japão. Eu estava olhando algo aqui, isso me chamou muito a atenção a respeito do Japão e a sua engenharia antissísmica, que é algo muito interessante. Eu sei que existem outros países, principalmente na Ásia, que talvez trabalhem com esse mesmo tipo de engenharia, mas o arquipélago do Japão, ou seja, aquele conjunto de ilhas, ele está situado no encontro de 3 placas tectônicas, que é Pacífico, Euroasiática Oriental e das Filipinas. A localização do arquipélago japonês é a causa dos frequentes abalos sísmicos, ou seja, dos terremotos, que o país enfrenta de tempos em tempos. A sua localização se torna favorável para que isso aconteça. Agora é muito interessante o que o governo japonês ele implantou. O governo japonês oferece
treinamentos gratuitos para os cidadãos, para eles saberem como eles devem se comportar em situações desses abalos sísmicos. Eles dão treinamentos gratuitos para que as pessoas elas saibam como se comportar. Se de repente está acontecendo um terremoto, como eu devo me comportar? Se eu estou na rua, se eu estou dentro de casa, se eu estou no meu trabalho, se eu estou na minha faculdade, da minha escola. Então eles treinam as pessoas para que elas saibam como agir diante de uma situação como essa. Agora, uma outra coisa muito interessante também, além desse treinamento gratuito que é oferecido pela população por parte do governo, além disso, queridos, os seus edifícios, ele tem suas fundações em sistema de molas. Os edifícios no Japão têm suas fundações em sistema de molas para absorverem os tremores. E quando os edifícios eles são próximos uns dos outros, uma mola é colocada entre eles para que não ocorra eventuais choques diante dos tremores. Só para você ter uma ideia da forma, a cabeça humana pensante, de como é capaz de trabalhar para se precaver contra aquilo que eles sabem que vem. Se você não quer passar por um terremoto, não vá morar para o Japão, não vá morar para esses países asiáticos, porque é propenso para isso. Então, sabendo disso, eles são precavidos. Sabendo disso, eles se preparam como cidadãos. Como é que eu devo me comportar se eu estiver na rua em algum lugar e acontecer um tremor? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? É oferecido treinamento gratuito. Mas quando se trata de edifícios, de prédios, eles já se preparam para isso. Para quê? Para que esses prédios não se tornem objetos abaláveis, e sim inabaláveis. Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Você entende essa prevenção, esse cuidado? E Jesus, ele está trabalhando em cima disso aqui. Jesus não está torcendo para alguma casa cair, gente. Entende? Jesus não está torcendo para nenhuma casa cair. Porém, é fato, quando você lê o texto, você diz: essa casa ela vai cair. Como é que você está construindo sua casa? Vai cair. E você, como é que está construindo? Vai ficar de pé. Querido, você está falando de vida espiritual. Está falando da nossa estrutura. Nós precisamos ter esse entendimento aqui. Jesus, ele nos fala de uma situação aqui. Entenda isso aqui. Ele fala de algo que passa a ser edificado a partir da fundação. Então, uma fundação, eu chego aqui, eu olho, poxa, isso aqui é um bom lugar para eu construir uma casa aqui. E se eu cavar 1 metro, eu vou só cavar areia, só areia, 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 areia. E aqui desse lado tem uma rocha, dá trabalho? Dá. É sacrificoso? É. Mas muitas vezes, você sabe o que acontece? Nós estamos fazendo um investimento pensando no hoje. Sabe o que eu me lembro? Que lá no Pará, na nossa igreja lá em Monte Alegre, foi uma equipe de americanos lá, para nos ajudar a construir bancos de madeira, aquele madeira de lei, uma peça dessa largura, para 7 pessoas, uma peça ficava no encosto, e uma outra peça grande no assento, e 3 pernas, mas uma madeira grossa, e eles fizeram investimento, tanto investimento financeiro de comprar o material, quanto eles foram para dar mão de obra, e queridos, aqueles bancos pesados, mas uma madeira boa. E eu me lembro que um dos nossos lá de Monte Alegre, que estava trabalhando lá, ele viu que negócio, aquela madeira tão grossa, aquela madeira pesada, e ele decidiu chegar com um da equipe dos americanos para fazer uma pergunta: por que vocês fazem esses bancos com essa madeira tão grossa, madeira tão pesada? Por que não faz com uma outra madeira e tudo? Aquele americano olhou para a cara dele e disse: vocês
constrói bancos para vocês, nós construímos para os nossos netos. Pegou aí? Então olha aqui para mim, às vezes o que nós estamos construindo pensando no hoje, naquilo que nós vamos desfrutar hoje. E entenda, em certo sentido, Jesus não está preocupado com o hoje, gente. Ele está preocupado com um todo. Sim ou não? Ele está preocupado com um todo. E se a gente refletir e pensar como ele, construir sobre a rocha dá trabalho? Dá. Tem investimento, tem renúncia? Dá. Mas vale a pena, porque o resultado vai ser duradouro. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com o lobo. Lembra a história dos 3 porquinhos? Cuida, né? Vai dar uma soprada aí, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Agora olha aqui para mim, vamos pegar o contexto aqui, o texto que nós lemos. Queridos, tudo o que parece é que Jesus, ele já estava percebendo deslealdade e falsidade por parte de alguns dos seus discípulos. Pastor, você está falando do quê? Eu estou falando da conversa de Jesus com eles, porque Jesus pergunta para ele: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Então Jesus certamente estava já percebendo uma deslealdade, talvez uma falsidade da parte de alguns, porque entenda, não eram só 12, gente, tinha muita gente com ele. Então ele já percebendo, ele faz essa pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Então, porque na verdade, de uma forma bem formal, eles estavam chamando Senhor, e a palavra Senhor no grego é kurios. A palavra Senhor no grego é kurios. Preste atenção, o que significa essa palavra? É uma palavra, vem de supremacia. A palavra kurios significa aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence. A palavra kurios significa sobre o qual ele tem poder de decisão. É mestre a quem se deve lealdade absoluta. Significa Senhor, significa o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. O mestre no Estado significa o soberano, o príncipe, chefe, o imperador romano. É um título de honra que expressa respeito e reverência com o qual servos tratam seus senhores. Então Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor, de mestre, se vocês não fazem o que eu mando? E ele está dizendo, caminhe comigo no raciocínio, se ele está dizendo: se vocês me chamam de Senhor e mestre, e vocês não fazem o que eu mando, é como se vocês estivessem edificando a vida espiritual de vocês na areia, na terra. É como se estivesse edificando sobre a terra, areia. O resultado: vou desfrutar, mas por pouco tempo. E essa aqui é a palavra chamais. Por que me chamais? Você sabe o que significa chamar? Significa chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar, chamar, isto é, chamar pelo nome, dar nome a, receber o nome de, dar um nome para alguém, chamar seu nome. Fala de ostentar o nome, o título entre os homens. Sabe aquela situação, chamar o fulano bem alto para as pessoas saberem que eu o conheço e que ele me conhece? Ô fulano! Poxa, rapaz, o fulano é chegado do cara lá, ó. Ele falou daqui, ele respondeu de lá.
Você está pegando mais ou menos o entendimento comigo? Jesus está dizendo: vocês me chamam em voz alta no meio do público, para que todo mundo saiba que vocês me conhecem e tal. Mas quando é para obedecer, eles chamavam o Senhor, depois eles o ouviam, porém não praticavam o que eles ensinavam. Queridos, os grandes segredos que representam uma casa bem edificada primeiro, ele disse: os que vêm a mim, que ouvem a minha palavra, ouvir, esse é um dos maiores segredos. Jesus disse, usando lá o texto de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, está escrito por 7 vezes numa sequência: quem tem ouvidos para ouvir? Aí você olha para o seu irmão e pergunta: para que é que eu tenho ouvido se não é para ouvir? Né? Parece que Jesus, imagina, Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus, para que é que eu tenho ouvido? Mas você há de concordar comigo com uma coisa: eu só ouço aquilo que eu quero ouvir. Não é assim? Olha, o fulano está falando que eu só ouço aquilo que eu quero ouvir. Jesus, conhecendo bem a nossa estrutura, ele diz: olha, quem tem ouvido para ouvir, use ele para fazer aquilo para o qual ele foi criado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem uma profecia em Amós capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que derramarei fome sobre a face da terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Andarão de mar a mar, de norte a sul. A fartura que a gente tem hoje, ela pode se tornar uma grande escassez lá na frente. Imagine esse dia dessa escassez das pessoas. Não vai ter culto. Quando é que vai ter culto? Onde é que estão pregando? Não tem mais. Quem tem ouvidos para ouvir? E o segundo grande segredo que representa uma casa bem edificada, ele diz: ouça, mas pratique. Queridos, deixa eu lhe dizer que eu estou chegando nessa parte final aqui. Deixa eu lhe falar algo aqui muito importante. Em 91, poxa, pastor, o senhor foi longe agora, ainda não tinha nem nascido. Mas eu admito, eu já estou fazendo a curva, passei dos 50, então sou bem resolvido. Em 91 eu fui para um seminário em Belo Horizonte, passei 1 ano. Eu fui para lá com os meus cadernos de anotações, porque a minha igreja tinha me enviado, e eu fui para lá como um bom aluno, sentei para receber tudo que fosse me dar, porque depois eu iria voltar para dar tudo que eu tinha recebido. E Deus como o pessoal de Deus, né, gente? Lá está eu no meio do monte de alunos lá. A primeira pessoa que foi ministrar, ela disse: olha, se você está aqui e você veio só para receber mais, para dar para outros lá e está fazendo assim, eu quero dizer para você que Deus não vai te dar mais enquanto você não começar a praticar o que você já sabe. Pelo amor de Deus. Aí arrebentou comigo. Aí deu até para usar aquela letra do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Esse homem sou eu. Porque foi assim que eu fui, e eu fui confrontado logo no início. Ai do pastor que repita uma pregação no púlpito. Não é assim que funciona? Rapaz, ele pregou domingo passado, misericórdia, será que eu não tenho assunto não para pregar coisa nova? Meu Deus, mês passado pregou sobre isso, já está pregando de novo. Porque é uma tendência humana, eu quero novo, eu quero algo novo, e Jesus disse: tu já está praticando o velho?
já está fazendo o que eu te mandei fazer. Porque os dois segredos, quem ouve e pratica. Quem ouve e pratica. Amém? E eu quero chegar para essa parte final aqui. João capítulo 9, versículos de 35 ao 38. João 9, de 35 a 38. Isto aqui, eu vou só falar do cego de nascença, que foi curado por Jesus. Só que ele não sabia quem tinha o curado. Os fariseus perguntaram: quem te curou? Não sei. Ele não sabia. Aí olha o que aconteceu mais tarde no templo. João 9, 35 a 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Quero destacar bem rápido aqui 3 palavras. Primeira palavra que eu quero destacar aqui é: ele faz uma pergunta. Você crê no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia? Primeira palavra aqui que ele destaca aqui é Senhor. A palavra Senhor é, aqui, se você for pesquisar, é Kurios. Quem é esse Senhor para que eu obedeça? Mas ele já está se referindo a Jesus como Senhor. Quem é Senhor? Vamos acrescentar uma palavrinha? Quem é meu Senhor? Kurios. Para que eu creia. E esse crer aqui, queridos, é estar persuadido de que? Acreditar, depositar confiança de alguém que se crê, acreditar, ter confiança numa relação moral ou religiosa. Usando do Novo Testamento, fala de uma convicção e verdade para a qual o homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior e lei da alma. Então ele está dizendo: quem és? Quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: você já viu. Antes você não podia ver, mas agora você já viu. É este que fala contigo. E ele repete novamente a palavra Kurios. Sim, Senhor, eu creio. E a Bíblia diz que ele o adorou. Proskuneus é a palavra que significa beijar. A ideia aqui é como de um cachorrinho, de um cachorro que lambe a mão de seu mestre. Fala de beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Entre os orientes, os persas, é cair de joelhos, é tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. Deixa eu lhe passar aqui a ideia aqui, preste atenção aqui. Lembra o que Jesus disse? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando. Olha aqui para mim, quando eu entendo Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9. Olha, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Kurios, como Senhor, e em teu coração creres, você crê a tal ponto de o reverenciar, de o beijar, de se prostrar diante dele. Porque senão vai continuar repetindo isso aqui: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? E Jesus, ele está nos passando a ideia: se você me confessa como Senhor, porque olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha aqui: porque com o coração se crê para a justificação, perdão, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Então não basta apenas dizer: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Kyrios, Ele é o dono da minha vida, Ele tem a primazia. Você entende? Quando eu entendo isso, eu não vou ser mais um na multidão, eu não vou ser mais um dos discípulos que, será que é ou não é? Não. Quem você está seguindo, Elcio? O meu Kyrios. Eu creio, Ele é o meu Senhor. Eu não tenho dificuldade em me dobrar diante dEle, em beijá-lo, em me render diante dos seus pés. Você entende isso? Quando nós entendemos isso, se torna mais fácil ouvir. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu preciso ouvir sua voz, eu preciso ter sua direção, e na medida em que eu ouço, eu vou me render àquela direção. Eu vou pedir: Senhor, me ajude a dar esses passos, porque sozinho eu não estou conseguindo. São os passos da obediência que irão honrá-lo. Amém, queridos? Jesus disse: se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então eu vou lhe pedir: fique de pé, por favor, porque o que mais Jesus, ele, baseado nesse texto, o que ele deseja de cada um de nós é que as nossas vidas sejam vidas que vão estar bem alicerçadas. Nós não sabemos quais são os ventos, quais são os temporais, quais são as tempestades, quais são as chuvas. Nós podemos supor daquilo que pode estar vindo neste ano de 2023, mas eu quero lhe dizer que, independente dos ventos, das chuvas, independente dos rios, casas edificadas sobre rochas representam casas que não podem ser abaladas. Amém? E que o meu Senhor, Ele não vai ter problema para ficar sempre insistindo: Elcio, tu tem ouvidos? Me ouve. Tu tem ouvidos? Me ouve. Não, Senhor, fala que eu preciso te ouvir, fala que o teu servo ouve, mas eu quero andar nessa obediência daquilo que eu estou ouvindo. Amém?